Muito bem, estamos de volta. Seja bem-vinda, seja bem-vindo novamente a mais uma aula do nosso treinamento. Por aqui, professor Marco Xavier, e nesta aula vamos conhecer as características de uma função nova do Excel, que é a função empilhar V. Ela pode ser muito útil em cenários onde você precisa agregar em uma única estrutura tabelas diferentes. Neste exemplo, encontramos o seguinte desafio, né? Nós temos aqui 4 tabelas. É claro que isso aqui é uma estrutura de estudo, a gente colocou tabelas pequenas, né, para facilitar a sua compreensão. Mas você imagina, né, um cenário profissional, um cenário corporativo, onde as tabelas são muito grandes, né, com muitas colunas e muitas linhas. Mas a configuração é a mesma. Encontramos aqui 4 tabelas diferentes e o desafio é unir nesta estrutura, neste intervalo, as 4 tabelas, né? Então nós temos aqui o primeiro relatório, ele vai ficar posicionado neste local. A segunda tabelinha vai ficar logo abaixo e assim por diante. É claro que existe aí algumas maneiras de você executar esta tarefa. E é claro que elas são bem manuais, né? O cenário mais comum, né, a manobra mais comum seria você copiar e colar. Por exemplo, você selecionaria esta primeira tabela, né, copiaria Ctrl C. Na sequência, você vai posicionar onde você deseja e vai colar ela. Está lá o resultado. Após, você selecionaria o segundo intervalo, Ctrl C, posiciona aqui embaixo e cola a segunda tabela, repetindo o mesmo procedimento para o terceiro intervalo. Selecionou, Ctrl C, clicou na posição onde ele vai ser colado e você insere o intervalo logo na sequência. Esta seria a manobra da grande maioria dos profissionais do Excel. Para quem já conhece uma manobra um pouco mais sofisticada, existe uma outra alternativa, que seria você simplesmente arrastar o intervalo. Você seleciona, no caso aqui a estrutura, neste contorno verde aqui, não pode ser nesse pontinho, a alça de arraste não pode ser nela, tem que ser no contorno verde. Você posiciona o mouse em cima desse contorno, dá para perceber que o ponteiro do mouse mudou de formato, então indicando que você está na posição correta. Clica, segura e arrasta. Você pode fazer esta manobra aqui. Aí eu retirei do local original e mandei para o local de destino. Posso repetir a mesma manobra dessa maneira, selecionando, vindo no contorno e posicionando aonde eu desejo. Tá? É claro que essa manobra aqui funciona de maneira paliativa, mas dá para perceber que é muito manual e nada profissional. Então, para resolver essa questão, vamos apresentar a função empilhar V, que vai resolver, que é uma função que chega para resolver justamente este cenário. Primeiramente, você vai posicionar aonde vai ser o início da sua operação. O título ele já foi disponibilizado, então é só acionar agora a função empilhar V. E o primeiro argumento é a matriz 1, ou seja, onde se encontra a primeira estrutura. Basta selecionar este intervalo. Ponto e vírgula. Na sequência ele pergunta onde se encontra o segundo intervalo, que é este daqui, ponto e vírgula novamente. Após acionamos o terceiro intervalo, selecionamos essa terceira tabela, ponto e vírgula. E finalizamos apontando para ele onde se encontra o quarto intervalo, fechando parêntese e pressionando Enter. Simples assim. Veja que ele retorna corretamente o resultado da combinação das 4 colunas, das 4 tabelas, empilhando elas uma após a outra, de maneira vertical. É claro, como eu havia dito no começo, se você tem uma estrutura bem elaborada, uma estrutura bem complexa, você pode utilizar estratégias mais sofisticadas. Por exemplo, algo que seria muito comum, que essas 4 tabelas estivessem em planilhas diferentes e elas tivessem uma estrutura muito grande. O objetivo seria o mesmo, unir os 4 relatórios em uma única estrutura. Então, uma estratégia que você poderia adotar seria a seguinte: primeiramente, atribuir para cada tabela um nome personalizado. Então, como aqui eu já tenho o título, eu vou selecionar só o conteúdo. Selecionamos este intervalo e vamos atribuir um nome personalizado para ele. Você pode utilizar para isso esse espaço aqui em cima, chamado caixa de nomes. Para essa demonstração, vamos atribuir o nome deste intervalo de tabela 1. Tudo junto, sem espaço, pressione Enter. Vamos repetir aqui o mesmo procedimento, selecionando este intervalo e vamos atribuir um nome personalizado de tabela 2. Após, o terceiro intervalo vai receber o nome de tabela 3 e o quarto intervalo irá receber o nome de tabela 4.
Você pode verificar se os 4 nomes foram atribuídos clicando nesta seta que se encontra dentro da caixa de nomes. Quando ele abre, ele tem que mostrar os nomes que foram atribuídos, e se você selecionar qualquer um deles, ele mostra qual é o intervalo que recebeu aquela identificação. Bastando agora acionar a função empilhar V, e agora, ao invés de você selecionar manualmente o intervalo, você vai chamar, no caso, o intervalo pelo nome. Existem algumas técnicas para você fazer isso de maneira bem eficiente. Você pode pressionar, por exemplo, a tecla F3 do seu teclado. Ou, aqui em cima na guia Fórmulas, você aciona este comando, usar em fórmula. E ele mostra todos os nomes que foram atribuídos, se você não quiser escrever manualmente, né? Eu vou chamar o primeiro intervalo, que é o tabela 1. Logo na sequência, insiro ponto e vírgula. Novamente na guia Fórmulas, aciono o comando usar em fórmulas e eu vou acionar agora a tabela 2. Ponto e vírgula novamente. Vou acionar o intervalo chamado tabela 3. Ponto e vírgula. E eu finalizo acionando aqui o último intervalo, que recebeu o nome de tabela 4. Bastando fechar parênteses e pressionar Enter. E veja que ele retorna o resultado corretamente, fazendo o empilhamento das tabelas, acionando simplesmente pelo nome que foi atribuído a cada intervalo. Enfim, conhecendo as técnicas adequadas, você consegue efetuar manobras mais complexas e sofisticadas de maneira simples e eficiente. É claro que existe a função empilhar H e ela está disponível aqui na nossa playlist, então procure aqui a sequência, o próximo vídeo, onde nós ensinamos como utilizar a função equivalente, que seria o empilhamento na horizontal. Mas por enquanto, pratique essas manobras, tá? Domine essas técnicas e a gente se encontra na próxima aula. Obrigado pela atenção e até lá!